Meu nome é Renata Guidi e eu vou apresentar o vídeo de treinamento do equipamento Polaris. O Polaris é uma avançada tecnologia voltada para o tratamento da gordura localizada e modelagem não invasiva do contorno corporal, por meio do sistema inovador de criolipólise. O equipamento conta com 4 modalidades de tratamento: a criolipólise convencional, de contraste, criolipólise de reperfusão e criolipólise de preparo. É um tratamento seguro por apresentar um sistema de resfriamento eficaz que garante a estabilidade da temperatura selecionada durante o uso simultâneo de 2 aplicadores em todo o tempo de tratamento. A criolipólise convencional pode ser descrita como sendo um sistema que atua por meio do resfriamento, ou seja, extração de temperatura, em conjunto a um sistema de sucção a vácuo assistido, gerando cristalização e subsequente morte das células do tecido adiposo. A criolipólise de contraste inclui períodos de aquecimento no início e no final do procedimento. A técnica se baseia no uso do contraste calor, frio, calor, técnica utilizada na indústria alimentícia para induzir a cristalização de lipídios. Para favorecer a cristalização do maior número de adipócitos, com a possibilidade de uma maior destruição celular. A criolipólise de reperfusão inclui períodos de aquecimento no final do procedimento. O uso do calor após o tratamento convencional pode se sustentar também pela hipótese da formação de espécies reativas de oxigênio, pois favorece a reperfusão ou recuperação tecidual, de forma possivelmente mais acentuada, com melhora de resultados por indução de danos adicionais aos adipócitos do local tratado. A criolipólise de preparo inclui períodos de aquecimento no início do procedimento. Objetiva aumentar a maleabilidade de tecidos mais compactados e favorece a sucção do tecido pelo aplicador, minimizando o risco de equimoses. O Polaris possui 4 modos de criolipólise: criolipólise convencional, somente resfriamento; criolipólise de contraste, aquecimento, seguido de resfriamento e seguido de aquecimento novamente; criolipólise de reperfusão, resfriamento seguido de aquecimento; e criolipólise de preparo, aquecimento e resfriamento em seguida. Ajuste do tempo de aquecimento inicial e ou final. Uso simultâneo de 2 aplicadores com controles independentes, o que possibilita o tratamento de áreas diferentes, assim como promove a aplicação em pacientes distintos ao mesmo tempo. Reconhecimento automático do tamanho do aplicador que está sendo utilizado. Sistema de resfriamento eficaz. Controle de temperatura individual no Peltier, que garante manutenção da temperatura pré-ajustada e segurança na aplicação. Reservatório de água com grande capacidade de armazenamento, aproximadamente 10 litros, otimizando a extração de temperatura. Controle fiel de temperatura do Peltier, com visualização real e instantânea da temperatura ajustável de -8 graus Celsius a +8 graus Celsius. Estudos comprovam que a temperatura negativa não potencializa o efeito, aumentando o risco de lesão ou reação adversa. 4 modos de vácuo contínuo: pulsado 1, pulsado 2 e 3. Os modos pulsados permitem o tratamento de áreas mais doloridas e aderidas, com maior conforto e menor risco de hematomas. Efetivo em manter a sucção no uso simultâneo dos aplicadores. Apresenta Steps Modes. Permite a configuração de modos de tratamento personalizado. Clean Mode, exclusivo sistema de autolimpeza dos aplicadores e cabos. Acessórios personalizados e funcionais, como almofadas e faixas elásticas para suporte do aplicador. Réguas para a demarcação da área a ser tratada e um fluido higienizante para a pele e também para o aplicador. Indicador luminoso de calor e frio no aplicador.
diversos tamanhos de aplicadores, o que permite o tratamento de diferentes áreas e biotipos. Suporte removível dos aplicadores. Botão pause interrompe a terapia sem perder dados programados. Apresenta a senha para desbloqueio, que dá acesso permitido somente para pessoas autorizadas. Tutorial informativo contendo informações sobre o equipamento, design moderno e fácil deslocamento. O Polaris é indicado para o tratamento conservador da gordura localizada, para a modelagem não invasiva do contorno corporal e também no pré-operatório de lipoaspiração. Os efeitos terapêuticos promovidos pela criolipólise são a cristalização dos lipídios, onde determinada extração de temperatura induz a cristalização da gordura contida nos adipócitos. Esse efeito dispara a morte celular dos adipócitos, que são muito susceptíveis ao frio, mais que as outras células da pele e tecido subcutâneo. Os efeitos induzidos pela cristalização são irreversíveis. Lesão por reperfusão, onde há um dano tecidual causado quando o fornecimento de sangue retorna para o tecido após um período de isquemia ou falta de oxigênio. A dinâmica entre estase vascular e reperfusão tecidual induz a produção de espécies reativas de oxigênio. A ausência de oxigênio e nutrientes do sangue durante o período de resfriamento cria uma condição na qual o restabelecimento da circulação resulta em inflamação e dano oxidativo, através da indução do estresse oxidativo, ao invés da restauração da função normal. Paniculite inflamatória, o processo inflamatório causado nos adipócitos através da cristalização e subsequente reperfusão, se reflete pelo fluxo de células inflamatórias que pode ser observado por volta do 3º dia após o tratamento e apresenta um pico aproximadamente no 14º dia, com presença de infiltrado inflamatório contendo histiócitos, neutrófilos, linfócitos e outras células mononucleadas. Gradual remoção dos resíduos celulares por fagócitos, entre o 14º e 30º dia pós-tratamento. Macrófagos e outros fagócitos envolvem e digerem as células adipócitas, como parte de uma resposta natural à injúria. Diminuição do número de adipócitos e remodelagem corporal. 4 semanas após o tratamento, a inflamação e o volume dos adipócitos diminuem. Entre 2 a 3 meses depois do tratamento, os septos interlobulares se espessam e o processo inflamatório desaparece. As contraindicações do Polaris são gestantes, dispositivo eletrônico implantado, como por exemplo o marca-passo cardíaco, áreas neoplásicas ou sobre áreas na qual algum tumor tenha sido removido. Crianças, idosos ou pacientes com alta sensibilidade ao frio, devido à crioglobulinemia. Intolerância à crioterapia, síndrome de Raynaud, sobre áreas isquêmicas nas quais o suprimento sanguíneo pode ser incapaz de suprir a demanda metabólica, resultando em necrose. Sobre feridas abertas ou infectadas. Ao receber o equipamento, é necessário inspecionar a caixa para visualizar possíveis danos. É importante conferir os acessórios item a item. Os acessórios que acompanham o Polaris são cabo de força, fusíveis de proteção, manual de operações digital Polaris, 2 almofadas de suporte para o aplicador, 2 cintas elásticas para fixação do aplicador,
adipômetro, fita métrica, pulverizador Higienize 120 ml, toalha corpo Polaris, toalha rosto Polaris, funil e dreno para abastecimento do reservatório, 6 plugs para puxim 8 mm, aplicador criolipólise P, aplicador criolipólise M, aplicador criolipólise G, régua para marcação do aplicador P, régua para marcação do aplicador M, régua para marcação do aplicador G e membranas anticongelantes. Conecte o cabo de alimentação elétrica no equipamento e a fonte de alimentação elétrica na parede. Posicione os aplicadores no suporte e conecte-os no equipamento, pressionando o conector dos aplicadores até seu encaixe completo. Pressione a chave On/Off para a posição On. O display acenderá e mostrará a mensagem de apresentação por alguns segundos, seguido pelo modelo de software de programação e tela de inserção da senha de segurança do Polaris. Insira a senha padrão 1, 2, 3, 4. Observe que o equipamento entrará em modo de abastecimento do reservatório de água. Em seguida, pressione o ícone piscante de aviso do baixo nível de água do reservatório. A bomba do sistema de resfriamento de água é ativada. Utilizar apenas água desmineralizada para preencher o reservatório. Nunca preencha o reservatório com água de torneira ou em conjunto com qualquer outro líquido. Substitua a água desmineralizada mensalmente. Realize o procedimento de abastecimento do reservatório. Para isso, remova os plugs, use uma das mãos para pressionar o anel contra o conector e com a outra mão, simultaneamente, tracione o plug até sua completa remoção. Conecte a mangueira com o funil no conector de entrada de água, Water Supply. E conecte a mangueira dreno no conector de saída de água, Water Vent. Posicione um recipiente sob a extremidade da mangueira dreno para coletar o excesso de água durante o abastecimento. Abasteça com aproximadamente 10 litros de água desmineralizada através do funil com cautela. Quando a água extravasar pelo conector de saída Water Vent, o abastecimento estará finalizado.
Remova as mangueiras pressionando o anel contra o conector e com a outra mão, simultaneamente, tracione o plugue até sua remoção completa. Tampe as conexões com os plugs. Pressione o ícone verde de confirmação para reiniciar o sistema. Seu equipamento estará pronto para uso. Caso o sistema identifique baixo nível de água a qualquer momento, refaça o procedimento de abastecimento, como por exemplo na troca de aplicadores. Na tela inicial do equipamento, tela Home, apresenta os ícones Menu, Manual Selection, Steps Mode e Work Temp. Acionando o ícone Menu, você terá acesso ao tutorial informativo, troca de senha, troca de idioma e ao modo de limpeza Clean Mode. Para ter acesso ao tutorial informativo, basta pressionar a tecla Info e terá acesso ao sumário com as seguintes informações: indicações, contraindicações, possíveis reações adversas, áreas de tratamento, programando polares, preparo do paciente, técnicas de aplicação, orientações sobre a terapia e informações sobre o reservatório de água. Acionando a tecla Indicações, você terá acesso às indicações do equipamento. Para acessar as contraindicações, acione o ícone Contraindicações. Para acessar as possíveis reações adversas, acione o ícone correspondente. Para acessar as áreas possíveis para o tratamento, acione o ícone Áreas de Tratamento. Para acessar o Programando o Equipamento, acesse o ícone Programando Equipamento. Haverá um passo a passo de programação e também informações sobre os 4 modos de criolipólise. Para acessar o preparo do paciente, acione o ícone Preparo do paciente. Para visualizar as técnicas de aplicação, acione o ícone Técnicas de aplicação. Neste ícone, existem diversas sugestões de aplicação em algumas áreas de tratamento. Para visualizar as orientações sobre a terapia, acesse o ícone correspondente. Para visualizar as informações sobre o reservatório de água, acione o ícone Reservatório de água. Haverá informações em relação ao reservatório e drenagem do equipamento. Para retornar, acione o ícone Home. Acesse o menu. Para trocar a senha de segurança, basta pressionar a tecla Alteração de senha. Digite a senha padrão na linha Old. Se já houve alteração anterior, digite a última senha programada. Em seguida, digite a nova senha no campo New. Repita a nova senha para confirmação no campo Confirmação. Pressione o ícone Home para voltar. Para a troca de idioma, acione o ícone Menu
Em seguida, o ícone Troca de idioma. Escolha o idioma desejado, português, inglês ou espanhol, pressionando sobre o ícone do idioma. Caso não deseje alterar o idioma, pressione a tecla Home para voltar. Para acessar o ícone Clean Mode, pressione Menu e em seguida o ícone Clean Mode. O ícone Clean Mode acessa o modo de limpeza do aplicador e sistema do equipamento. Nesta tela, o usuário pode iniciar a limpeza pelo ícone verde de confirmação ou acessar o passo a passo do procedimento de limpeza pelo ícone interrogação. Antes de ajustar os parâmetros para o tratamento, acione o ícone Work Temp. Através desse ícone, é possível alterar a temperatura de trabalho para o resfriamento. A tecla Work Temp permite a escolha da temperatura de resfriamento que se deseja trabalhar durante a sessão. As opções variam entre 8 graus Celsius positivos e menos 8 graus Celsius, com incrementos de 2 graus Celsius. O equipamento Polaris tem a temperatura de menos 8 graus Celsius como valor pré-ajustado. Ou seja, ainda que a temperatura seja alterada para determinada sessão, a alteração não é salva na memória do equipamento. Sempre que ligar o equipamento, o valor retornará a menos 8 graus Celsius. Caso opte por uma temperatura de trabalho diferente de menos 8 graus Celsius, você deverá reajustar a temperatura sempre que reiniciar o equipamento. Selecione o valor desejado através das teclas Up e Down e, em seguida, confirme a escolha pelo ícone verde. Para voltar, acione o ícone Home. Para programar o equipamento, acione o ícone Manual Selection. Nesta tela, selecione o modo de criolipólise que deseja trabalhar através da tecla Mode, sendo eles criolipólise convencional, criolipólise de contraste, criolipólise de reperfusão e criolipólise de preparo. Por meio das teclas Up e Down, localizadas abaixo do modo selecionado, ajuste o tempo de resfriamento, Cooling Time, para a terapia. Caso tenha selecionado um dos modos com períodos de aquecimento, selecione o tempo de aquecimento inicial e/ou final com as teclas Up e Down, através do ícone de dupla função, Initial Heat e Final Heat. Selecione um dos modos de vácuo disponíveis, Contínuo, Pulsado 1, onde há 10 pulsos por minuto, Pulsado 2, com 20 pulsos por minuto, e Pulsado 3, com 35 pulsos por minuto. E ajuste a intensidade do vácuo através das teclas Up e Down, localizadas abaixo da caixa Vácuo Intensity. Em seguida, acione Start para começar a terapia. É importante citar que a intensidade do vácuo pode ser ajustada antes do start ou após o início da terapia. Observe que no display será mostrado a temperatura real que está no aplicador.
O modo de criolipólise selecionado, bem como o tempo de resfriamento e aquecimento, não são ajustáveis após o start. Porém, os parâmetros modo de vácuo e intensidade de vácuo ficam disponíveis para alteração durante toda a terapia, através do display ou do aplicador. O equipamento apresenta a opção de pausar a terapia. Ao acionar o botão pause, o resfriamento ou aquecimento serão interrompidos, mas a sucção se mantém. Para retornar, pressione novamente o botão pause. Ao término da terapia, pressione o botão stop presente no display ou no aplicador. Para programar os Steps Mode, acesse o ícone Steps Mode. O tempo de resfriamento da terapia pode ser dividido em 3 passos. Basta pressionar o ícone correspondente ao passo que deseja ajustar. S1, Step 1. S2, Step 2. S3, Step 3. Selecione o tempo de resfriamento, Cooling Time, através das teclas Up e Down na caixa de tempo e o modo de vácuo em cada step. Contínuo, pulsado 1, pulsado 2 ou pulsado 3. Selecione o modo de criolipólise através da tecla Mode. Caso tenha selecionado um modo com aquecimento inicial e ou final, selecione o tempo de aquecimento inicial e final através da tecla de dupla função Initial Heat e Final Heat. Ajuste a intensidade de vácuo por meio das teclas Up e Down. Em seguida, acione o ícone Start para iniciar o tratamento. A intensidade de vácuo pode ser ajustada antes ou após de acionar o Start. O Start pode ser acionado pelo display ou através do aplicador. No Steps Mode, você tem a oportunidade de salvar a programação realizada. O equipamento disponibiliza 20 espaços para salvamento e basta que você selecione através das teclas em qual dos espaços você deseja salvar a programação. E em seguida, pressionar a tecla Save. Os parâmetros serão salvos para que possam ser usados a qualquer momento. Quando quiser reutilizar esta programação já salva em um dos 20 espaços, basta selecionar o número correspondente através das setas para que os parâmetros gravados sejam visualizados e assim fiquem disponíveis para o início da sessão através da tecla Start. É importante salientar que após salvar os parâmetros, o usuário pode alterar os valores em qualquer um dos 20 espaços que já tenham sido salvos, sendo que a última programação salva ficará gravada para uso. O Polaris pode ser aplicado em áreas como abdômen supra e infra-umbilical, flancos, região pubiana, região lombar, região infraescapular, posterior de braços, axilar anterior e posterior, região interna de coxas, região submentoniana, culotes, região infraglútea e interna de joelhos.
Utilize as réguas para marcação para a escolha do tamanho correto de aplicador para cada área a ser tratada. Realize uma avaliação detalhada do paciente antes do procedimento. Verifique se o paciente não apresenta contraindicações ao uso. Utilize métodos de avaliação clínica, como perimetria, adipometria e fotografia para avaliar os resultados. Em seguida, realize a limpeza da área de tratamento utilizando clorexidina alcoólica. Utilize as réguas fornecidas pela Ibramed para a escolha do tamanho correto do aplicador para a área de tratamento. Marque a pele utilizando a régua e caneta dermográfica para facilitar o posicionamento do aplicador. Posicione o paciente confortavelmente e em posição que facilite a sucção pelo aplicador. Em caso de aplicação no abdômen, proteja adequadamente a cicatriz umbilical, utilizando um pedaço de membrana anticongelante. Aplique a membrana anticongelante corretamente sobre a pele. Evite a formação de dobras ao posicionar a membrana sobre a pele. O centro da membrana deve estar posicionado sobre a área da pele marcada. Posicione o aplicador na área de tratamento a 90 graus em relação à pele e, em seguida, acione o Start. O Start pode ser ajustado no aplicador ou no display do equipamento. O tecido é coaptado dentro do aplicador. Em seguida, reduza a intensidade do vácuo para o mínimo necessário para evitar que o tecido desacople do aplicador. Utilize os posicionadores para facilitar o posicionamento e sustentar o aplicador. Você pode utilizar a almofada posicionadora. Finalizado o tempo de tratamento, o equipamento irá emitir um sinal sonoro. Porém, a sucção será mantida. Em seguida, remova o posicionador e, para interromper a sucção, pressione o botão Stop no aplicador ou no display do equipamento. O equipamento interrompe a sucção. Para remover o aplicador, posicione sua mão entre o aplicador e a membrana para a entrada de ar
e facilitar a remoção do aplicador. Remova a membrana anticongelante. Como a terapia realizada foi a criolipólise de contraste com aquecimento no início e no término do resfriamento, não é necessário realizar a massagem manual. Higienize a pele do paciente. Removendo o excesso de sérum da membrana que ficou sobre a pele. Em seguida, limpe a pele utilizando clorexidina alcoólica. E o tratamento está finalizado. Para aplicação na região de flancos, posicione o paciente confortavelmente em posição que facilite a sucção pelo aplicador. No caso, o paciente está posicionado sentado. Posicione os aplicadores na região de flancos. Aqui está sendo utilizado o aplicador M e utilize as faixas elásticas posicionadoras para manter os aplicadores acoplados na pele. Posicione o paciente confortavelmente e em posição que facilite a sucção pelo aplicador. A paciente já foi previamente higienizada e demarcada a área de aplicação. Utilizamos a régua para a marcação do aplicador P. Posicione agora a membrana anticongelante sobre a área de tratamento. Evite a formação de bolhas na membrana anticongelante. Posicione o aplicador P na área de tratamento. O aplicador deve ser posicionado sobre a área demarcada na pele. Para iniciar o tratamento, pressione a tecla Start no aplicador ou no display do equipamento. Observe que o tecido será acoplado, coaptado dentro do aplicador. Reduza a intensidade do vácuo para o mínimo necessário para manter o tecido coaptado dentro do aplicador. A redução pode ser realizada através do display ou do próprio aplicador. Utilize os suportes posicionadores para facilitar o acoplamento e sustentação do aplicador. Realize o mesmo procedimento no lado contralateral.
ícone Clean Mode acessa o modo de limpeza do aplicador e sistema do equipamento. Na tela menu, acesse o ícone Clean Mode. Limpe o aplicador utilizando um pano macio umedecido com clorexidina alcoólica. Você pode remover ou não a proteção de saída de vácuo do aplicador. Pressione o ícone verde de confirmação para início do modo de limpeza. Observe que a sucção será iniciada. Em seguida, despeje água morna e, em seguida, clorexidina alcoólica para a higienização e limpeza do aplicador e mangueiras do equipamento. A clorexidina, o frasco do fluido higienizante clorexidina alcoólica facilita a colocação do líquido dentro do aplicador. A água morna e clorexidina alcoólica despejadas passarão pelo sistema do equipamento para remover os resíduos da aplicação, os quais serão depositados no filtro do aplicador correspondente na parte posterior do equipamento. Ao despejar o líquido dentro da saída de vácuo do aplicador, para que a quantidade despejada não ultrapasse o limitador metálico do filtro, o equipamento apresenta uma válvula de proteção que limita o nível de líquido dentro do reservatório, evitando assim danos ao equipamento. Quando atingido o nível máximo permitido pela válvula, a sucção no aplicador correspondente será interrompida. Para retorno do funcionamento do equipamento, é necessário desabilitar o modo Clean. Em seguida, remova o filtro, despreze o conteúdo e reposicione o filtro nas conexões correspondentes. Para evitar que o usuário esqueça de realizar o procedimento de limpeza, o visor mostrará um breve lembrete para que a limpeza seja realizada após cada sessão de tratamento. Esse lembrete aparecerá antes do usuário selecionar os parâmetros de tratamento no ícone Manual Selection ou Steps Mode. O escoamento de água é necessário para a substituição mensal da água e quando o equipamento for transportado. Coloque um recipiente sob a conexão de drenagem Water Drain. Remova os plugs das conexões Water Vent e Water Drain. Deixe escoar toda a água e, ao final, recoloque as tampas na conexão. Recomenda-se a troca da água mensalmente. Em longos períodos de não utilização do equipamento, drene o reservatório. As mensagens de proteção do Polaris são: reservatório do sistema de resfriamento do aplicador. Este aviso mostra o nível do reservatório de água e mostra que está abaixo do nível adequado. Bomba do sistema de resfriamento do aplicador. Se o equipamento apresentar problemas na bomba do sistema de resfriamento do aplicador. Equipamento sem aplicador. Problemas no sistema hardware. Aviso:
caso haja problema no sistema de resfriamento de água do aplicador, e aviso de procedimento de limpeza não realizado. Se o usuário fizer 15 aplicações sem realizar a limpeza através do modo Clean, o sistema pode ser obstruído e um aviso de procedimento de limpeza não realizado irá aparecer no display. Ao final da aplicação, orientamos que coloque uma toalha no gabinete para que não escorra o sérum do aplicador no equipamento, evitando danos. Importante: não obstruir as laterais do equipamento, pois possuem orifícios de ventilação. Para o funcionamento correto do sistema, manter uma distância livre de pelo menos 30 centímetros. Em relação à limpeza do aplicador, orientamos que seja realizada a limpeza dos aplicadores após cada sessão de tratamento. A higienização correta dos aplicadores é importante para que não ocorra o entupimento das mangueiras. Caso não seja realizada a limpeza a cada sessão, após 15 aplicações, o equipamento mostrará uma mensagem de alerta. Para uma limpeza efetiva dos aplicadores, inicialmente utilizamos água morna e, em seguida, clorexidina alcoólica. Após cada limpeza, verificar a quantidade de líquido no reservatório de descarte localizado na parte posterior do equipamento. Ao remover o reservatório, verifique se a válvula de proteção de vácuo está livre. Caso esteja obstruída, remover e colocar em imersão em água morna. Ao recolocar o reservatório de descarte, verifique se este está corretamente rosqueado para o correto funcionamento do sistema de sucção. Evitar o acúmulo de sérum na região das teclas no aplicador. Sugerimos o envelopamento com filme de PVC para aumentar a durabilidade do aplicador. Em relação ao conector do aplicador, verificar se os aplicadores estão devidamente conectados no aparelho. Para o completo encaixe, deve-se ouvir um clique. Ao remover o aplicador, evitar o respingamento de água diretamente nos contatos elétricos. Sob o transporte, evitar impactos, principalmente no display. O posicionamento recomendado é com o aparelho na posição lateral. Orientamos sempre transportar o equipamento com os orifícios de abastecimento devidamente tampados. O modo pulsado é indicado para massagear o tecido tratado a qualquer momento durante o tratamento. Recomenda-se a não utilização do modo pulsado por um tempo de aplicação superior a 5 minutos. Tempos prolongados de uso do modo pulsado podem causar lesões na pele por atrito com o aplicador. Mais informações você encontra no site da Ibramed, www.ibramed.com.br. Importante: a manutenção do equipamento é realizada na Ibramed ou através de assistência técnica autorizada. A Ibramed não se responsabiliza por reparos feitos por outras pessoas ou estabelecimentos não autorizados.